Bem-vindos à aula de colar de pedras naturais com brinco. Na aula de hoje nós vamos utilizar linha e finalização com terminal. É uma técnica de alta joalheria que você pode replicar em todas as suas peças. Então é só preparar o material e curtir a sua aula. Então, pessoal, o colar que a gente vai fazer é esse aqui. É um colar de pedras naturais intercalado com esfera folhada, fecho, terminal e uma extensura. As bolinhas que eu utilizei são do tamanho 8 milímetros. Eu escolhi a cornalina, que é a F43. Não precisa anotar nada agora porque eu vou deixar na descrição para vocês o link de cada pedra, mas você pode montar esse modelo na cor que você desejar. O que é legal é que essa é uma peça que você pode usar sozinha ou você pode usar em conjunto, como nós mostramos na imagem, na foto principal de capa, tá? Então aqui eu vou usar um pingentinho da nossa nova coleção, que ele é super charmoso, tem muitos pingentinhos tamanho miniatura no site agora, para vocês combinarem com as pedras que vocês escolherem. E hoje eu vou usar esse de margarida, que tem uma zircônia de granada no meio, que combina bastante com a cornalina. O meu entremeio eu escolhi a Fo 124, que é de ABS, porém, como ela fica com uma distância bem boa entre a pedra e a peça, não vai pegar na pele, essa esfera fica super resistente, ela é levinha, rende bastante na grama, então vale a pena. E o terminal é o 151, o 051, mas a gente vai deixar todos os links para vocês. Vou abrir meu espaço aqui e começar a preparar o meu material. Aqui eu já tenho as minhas bolinhas separadas. Tem algumas bolinhas que às vezes o banho não pega por dentro, as meninas tiram pra mim. Então vai estar aqui, não se preocupem que não afeta a qualidade externa do produto. A linha que eu escolhi foi a 210/8, que é o nosso fio multi, que é extremamente resistente, gente. Ele aguenta um puxão de até 180 quilos, então ela não cede, não estoura, não esgarça e deixa o colar bem maleável. Esse colar aqui, eu fiz colocando a esfera a cada 6 bolinhas. Vocês podem colocar também, mas no final, no resultado, eu achei que ele não ficou tão maleável. Então agora eu vou colocar a cada 3 bolinhas. Então nós vamos montar em cada lado um conjunto, 4 conjuntos com 6 bolinhas, tá? E a cada 3 eu vou colocar uma bolinha folhada para o meu colar ficar um pouco mais maleável. Bora lá. Agulha arco. Que é excelente. A minha parece já que foi pra guerra, né? De tanto que eu já usei ela. Passa a linha. Sempre puxa a linha com a agulha aqui no meio. Se você deixar ela encostar aqui e puxar, provavelmente você vai desfiar a sua linha. Então, já puxo aqui a linha. Pra quem vai montar a linha, o colar cortando a linha, você deve cortar uma linha aí com aproximadamente 1 metro, porque você vai passar duplo no seu colar. Então, 50 centímetros para um colar do tamanho que a gente vai fazer de cada lado é o suficiente para você ter a sobrinha. Mas eu gosto de trabalhar com ela no rolo, porque se eu precisar ajustar algo, eu não perco a minha linha, tá? Então, a gente vai começar aqui passando as nossas 3 primeiras bolinhas de ágata cornalina. 1, 2, 3. Colocar o entremeio a cada 3 esferas também ajuda muito quando a esfera que você escolhe é irregular. Deixa eu tirar aqui esse material para dar mais espaço, para que vocês tenham um campo de visão bem limpo. Passei 3 bolas, a esfera folhada, mais 3 bolas. 2, 3. E outra bolinha folhada. Então, nós vamos fazer 4 conjuntos de 6 ou 8 conjuntos de 3, tá? Vai ficando assim sua peça, ó. Aí vamos continuar até completar, quem tá fazendo o trio, 8 triozinhos. Agora que eu já passei meus 8 conjuntinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, a gente vai colocar o nosso pingentinho,
Quem tá fazendo a torninha de 6 bolinhas, então já passou 4 conjuntos, né? Então, tá aqui meu pingentinho. É da coleção de mini pingentes de zircônia, da Artstones. Eu vou passar aqui uma bolinha. Ah, gente, tem uma coisa aqui. A gente vai colocar uma argolinha oval nesse pingente. Por que eu recomendo que vocês coloquem a argola oval? Porque a argola oval, a abertura dela sempre é de lado. E isso não vai prejudicar a peça de vocês. Quando a gente coloca uma argolinha redonda, a abertura dela pode passar pela linha, conforme enrosca ou qualquer coisa que aconteça. Então, a gente vai colocar aqui uma argola oval pequenininha, com a espessura de 0,90. Vou colocar o link para vocês. Vou utilizar aqui o alicate. É só abrir a argola, passar no pingente e fechar, porque a gente pode passar ela. Posicionar aqui na tela. Dá uma leve aberturinha. Passa o seu pingente. Já deixei o link aí pra vocês da argola que eu utilizei, tá, pessoal? Quanto mais espessa, mais resistente. Prontinho, fechei bem a minha argola. E aí vocês vão ver que quando eu pendurar, a abertura vai ficar de lado. Então, não vai ter o risco dela escapar pela linha. Aí passa aqui e pendura. E a gente vai colocar mais uma bolinha para dar acabamento. Eu já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Coloquei mais uma bolinha e eu vou passar uma bola de ágata pra gente poder deixar a peça durinha. Daí puxa aqui, ó. E é assim que vai ficar o acabamento com o pingente. Olha que fofura. Fica super delicado e as bolinhas vão dar acabamento e disfarçar a argola oval, tá vendo? E fica super resistente. Então agora a gente vai continuar e aqui pro outro lado a gente vai passar a mesma quantidade de bolinhas de ágata que a gente passou na primeira etapa. Então são, para quem tá trabalhando com o trio, 8 conjuntos de 3 bolinhas de ágata. Bora continuar. Prontinho. Terminei aqui de passar a minha sequência de 8 e 8. Então, o nosso colar já tomou forma. Já está lindíssimo, ó. E super maleável, tá vendo? Quanto mais entremeio você usa entre as contas, mais maleável o seu colar fica. E o legal dessa linha é que ela dá um acabamento de joalheria. Notem que a minha linha aqui, quando eu puxei, ficou um pouco pequena. Agora eu vou ajustar ela, porque a gente não precisa sofrer, já que temos um rolo de linha aí. Então, eu vou puxar aqui um pouquinho. E vou trazer aqui pro meio. E vou puxar um pouco de ponta de linha. Pra gente poder fazer o nosso acabamento com mais tranquilidade. Então, aqui eu já tenho só que procurar qual é a ponta correta e dar uma puxadinha. Por isso que eu gosto de trabalhar no rolo. Então, aqui eu já puxei a minha linha, fiquei com 2 pontas boas, já cortei aqui. Então, agora eu vou cortar para tirar da agulha. E eu vou fazer um nó aqui, que é para evitar que o meu colar corra. Porque eu gosto de dar uma esticada nele depois que eu faço o primeiro acabamento. Então, eu vou dar um nozinho aqui, só um só, tá? E aí, eu vou voltar, como é mais fácil eu passar com a agulha, eu vou voltar aqui para a agulha. Só para poder puxar para dentro do terminal. Vou passar uma bolinha. E vou passar o terminal. Terminal virado para fora. Então, passo aqui por dentro e puxo. Pronto. Agora eu vou tirar da agulha e a gente vai começar o nosso processo de travamento do terminal. Vou dar um nó, a gente já deu uma travada ali na bolinha, né? Ajeita, quando você faz esse nozinho, só ajeita a sua bolinha para que ela cubra esse nozinho, tá bem?
Se você quiser colocar uma bolinha de boca mais larga, você pode colocar. Mas aqui, ó, se você puxar a linha assim, a bolinha vai entrar dentro, vai esconder, ó, já escondeu o meu nó ali. E aí, já soltei aqui também o terminal, mas é só passar de volta com a agulha. Quando o furinho do terminal é pequeno, eu, por exemplo, que já tenho um pouquinho de... um pocão, né, de problema de visão, já começa a dificultar, mas a agulha vem para facilitar nesse sentido. Passei de volta aqui e a gente vai fazer um nó e fazer a finalização. É bem simples, na verdade. Nozinho duplo. Ô, meu pai. Abre a linha. Um. 2. E aí, agora aqui, a gente vai pingar um pouco da nossa cola e vai esperar secar. Porque essa linha, ela por ser um fio que tem uma composição de nylon, se você cortar as aparas antes de secar a cola, essa cola que é feita para tecido, pode ser que você tenha um problema, ela desamarre e o seu colar solte, tá? Eu já vi muita gente ter esse problema por pressa. Pinga aí a cola no seu terminal e deixa secando. Outra coisa interessante é que já chegou a cola nova com bico dosador no site para vocês, tá, gente? Que a gente sabe o quanto que é difícil colocar aqui dentro do terminal essa colinha sem fazer essa meleca aqui que eu tô fazendo. Então, a gente comprou agora o nosso tubo especial que vem com biquinho dosador que solta bem pouquinho a cola. Vai ficar bem tranquilo para vocês trabalharem com a cola, com o nosso tubo novo de cola. E aí, eu vou deixar aqui o meu terminal e vou lá para outra ponta. Aqui na outra ponta, eu vou dar uma boa ajustada e já vou dar uma esticadinha na minha linha, assim, ó, tá? Porque o que ela tiver que ceder, ela já vai ceder aqui já. E aí, agora a gente vai puxar, vai deixar bem alinhadinho, nenhum espaço sobrando, ó. E o meu colar não vai ficar duro, tá? Então, não deixa nenhum espaço sobrando, porém o teu colar não precisa ficar duro. Vamos fazer aquele lacinho que a gente fez lá na outra ponta e repete o mesmo processo. Já terminei o processo, eu vou dar um tempinho para minha cola secar antes da gente cortar as aparas. A gente volta já já. A minha cola já secou, eu esperei aproximadamente 20 minutos, mas se você trabalha em linha de produção, produz o colar, deixa por 1 hora ali secando e depois você finaliza ele. O que eu quero recomendar para vocês, quem não quer trabalhar com a trava, quer fazer só o nó, nesse terminal aqui é possível, mas você vai ter que dar 2 nós igual aquele que nós demos aqui dentro. Então, ao invés de dar 1, você vai dar 2, pingar a cola, apertar bem e esperar secar. Não corta as aparas antes, porque provavelmente vai soltar um dos nós e o seu colar vai sobre a linha aqui atrás, tá? Agora, como eu dei só um nó, eu quero passar a trava. Eu gosto de trabalhar com a trava. Eu vou ensinar a colocar a trava para quem gosta de trabalhar com ela também, tá? Então, é só você passar aqui na linha e colocar uma travinha. Essa daqui que eu gosto de amassar dentro do terminal é a 303. Porque quando ela amassa, ela não fica tão larga. A minha linha escapou aqui, gente. O ruim de trabalhar com a linha aberta é isso. Aí, vou passar... Pera aí. Passei. Passei aqui a linha. E é só você amassar essa trava lá. E se você quiser, você pode até dar um lacinho, mas esse terminal é bem largo quando amassar, ele já vai segurar a ponta da sua linha, porque o restante dela está colado. Pega um alicate fininho, encosta bem a trava no fundo do terminal e aperta para amassar. Aqui o segredo, quando você for dobrar o seu terminal, é você verificar se a tua trava tá deitadinha, para ele não ficar para fora, para o terminal não escapar. Principalmente o pessoal que tá usando o terminal que dobra de lado, tá? Essa é uma falha que todo mundo faz, aí fala que o terminal escapa, mas é porque a chapinha da trava fica para fora. Você pode usar uma agulha, inclusive, para empurrá-la. Uma agulha mais dura. Aí eu vou cortar aqui a minha pontinha, a minha para.
Eu esqueci de pegar pra aula a minha tesoura Rainbow, que ela é bem fininha. Mas essa daqui, eu gosto de trabalhar com ela também. E é só apertar o terminal. Apertei o terminal, vou dar uma apertadinha nele bem delicada com o alicate. Ajustar aqui as argolinhas. E a nossa primeira finalização está pronta com a travinha. Bem firme, sem nenhuma sobra de linha, nenhuma rebarba para fora. Então é isso. Se você for dar 2 nós, é só dar 2 nó, pinga a cola, espera 1 hora aproximadamente, corta a para, fecha o terminal. Você sequer precisa da trava se fizer nesse processo, mas se fizer 1 nó só, ou se você tem travinhas aí. Outra dica, pessoal. Quem quer colocar travinha, não precisa amassar uma travinha folhada ouro aí dentro. Pode comprar a folhada prata ou só não use ela sem tratamento, tá? Eu vou passar na agulha porque é mais fácil. Não use nada. E teve uma cliente que teve problema nos terminais e aí ela tava desesperada. Ela falou, nossa, só o meu terminal oxida, tem alguma coisa errada. E aí a gente descobriu o quê? Que ela tava comprando uma travinha num chinês e a travinha tava oxidando porque tinha um metal que a gente não sabe se tinha mistura de ferro, o que era. E porque era mais barato amassar. Mas, gente, a travinha, se você comprar na folha da prata, ela rende muito no grama. Não vale a pena essa economia de você não colocar um produto de boa qualidade e prejudicar o acabamento do seu material. Então, o produto dela estava oxidando de dentro para fora. Então, a travinha estava oxidando e automaticamente ela acabava que oxidava o terminal e ia contaminando o resto da peça. Eu descobri que era isso porque eu vi que tinha uma marca redonda de oxidação no terminal. Eu falei, você está usando a nossa trava ou uma trava de outro? Aí foi que nós chegamos na conclusão de que ela estava... Ela falou, eu comprei uma trava sem tratamento. Não pode. Use a folhada prata, que é mais em conta, porque não vai aparecer. Não tem problema nenhum. Então, se você não quer amassar uma trava folhada a ouro, só não use sem tratamento, porque até o latão ou o cobre pode contaminar a peça e estragar o seu banho, tá? Não é a primeira vez que a gente tem problema com cliente que tá usando uma trava sem tratamento e até descobrir ela perde muitas peças. Aqui já cortei mais fácil. Vamos fechar o nosso terminal, dar aquela apertadinha delicada com o alicate, sem amassar o terminal nem machucar ele. Pessoal, que eu tenho um feltro autoadesivo que eu coloquei no meu outro alicate. Agora a gente já tem mais prática, acaba não usando, mas para quem tá começando, cola um feltro autoadesivo aqui e aí você vai ter mais facilidade. Mas nesse caso é bom você ter 2 alicates, porque para manusear a argola com aquele feltro, gente, não rola. Terminamos. Olha que lindo que ficou a nossa peça. Vamos fazer a finalização então aqui, colocando um fecho numa ponta e a nossa extensora na outra. Aqui só eu notei que ficou uma pontinha da agulha para fora, por isso que é legal ter o kit de agulha, porque essa agulha aqui que é mais dura, ela vai empurrar essa linha. E sim, isso pode acontecer, mas não é legal que você deixe um acabamento aparecendo. Então eu já vou empurrar as pontinhas da minha linha aqui, ó, porque a hora que essa cola já estiver bem secona, porque eu peço para que vocês deixem a cola de vocês secar. Porque já teve cliente que fez antes e não sabia por que o colar dele estava dando sobra de linha no final. Sempre os colares estavam cedendo e a gente descobriu que ele estava fechando com a cola ainda mole. E aí acabava soltando o nó e estragando a peça. E vamos para a finalização. Eu vou usar um fecho lagosta. E para prender o meu fecho, eu vou usar argolinha oval de 0,90. Vou pegar aqui as minhas argolinhas. E na outra ponta, eu vou prender uma extensora. E para minha extensora, eu vou escolher essa que já tem a rosinha na ponta, porque ela tem 5 centímetros, ela vai completar o nosso colar e já vem com o charme da rosinha. Para finalizar, acho que todos vocês já sabem como faz, mas vamos lá fazer isso juntos. Abre a argola. Passa a extensora. Passa aqui na voltinha do fecho e fecha. Quando você vai trabalhar com uma extensora, que é uma peça tão fina, também é bom trabalhar com a argola oval, porque quando ela fecha, a abertura fica de lado e não vai sair de jeito nenhum essa corrente. Aí vamos lá pro fecho.
Esqueci de tirar o fecho, gente. Passa na argola do fecho e passa pelo terminal e é só fechar também. Está pronta a nossa peça. Para combinar com o nosso colar, a gente vai montar um brinco que fica super elegante. E é bem fácil de montar, gente. E essa base de anzol, ela é de uma elegância, ela fica tão incrível. É uma peça tão fácil de fazer que eu resolvi trazer para vocês. Então, a gente vai usar o alfinete 0,27. Uma tulipa de 4 milímetros. A referência tá no vídeo, pessoal, tá na descrição. Por que eu gosto de usar a tulipa? Eu uso a tulipa para dar acabamento no furo da pedra. Isso aqui é legal porque, sabe quando você compra o fio de pedra e você encontra uma pedra que tem aqui no furo um afundadinho? Eu geralmente separo essas peças para fazer brinco, porque aí eu cubro esse afundadinho com a tulipa, tá? Então você passa aqui e ó, já vai dar acabamento aqui no furo da pedra. Aqui em cima eu vou colocar uma tulipa de 6. E eu vou cortar deixando aproximadamente 0,8, 0,9, quase 1 centímetro, tá? Eu consigo fazer a olho, mas quem não consegue pode medir. É isso aqui que sobra para fazer o contrapino. Dá uma torcidinha para trás, pega na pontinha aqui em cima, gira. Antes de finalizar, a gente vai passar aqui no nosso anzol. Que, aliás, eu já fechei muito, então para não entortar o meu contrapino, eu vou travar ele. E vou abrir um pouquinho aqui o do brinco, porque ele é bem espesso, então não vai influenciar em nada. Passa aqui na argolinha do brinco. Fecha delicadamente, mas se você puder, feche no contrapino do brinco para evitar lascar sua base, tá? Uma coisa importante dessa base é que aqui por dentro, geralmente, ela tem essas marcaçõezinhas, tá vendo? Isso é impossível. Todos os metais dessa base vêm assim, mas isso não influencia na qualidade final do brinco, porque quando você coloca a parte da frente, tá perfeita, ok? Então, olha que fofura que fica esse brinco. Fica super delicado. Dá um acabamento bem elegante e fica muito bonito com um conjunto de colar de pedras, por exemplo. Tá pronto o nosso brinco, bem fácil e rápido. E eu encontro vocês daqui a pouco na próxima aula.